Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje com iniciativas que visam o reforço da segurança pública a nível do país, em função da tendência de crescimento da onda de crimes e o sentimento de insegurança da parte da população. O Ministério do Interior alinha sinergias para melhorar a atuação e a estratégia envolve a Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, o SIC, e o Centro Integrado de Segurança Pública, CISP. O aumento da criminalidade e da insegurança pública em Luanda tem vindo a levantar alguns questionamentos, principalmente os assaltos à mão armada em determinadas vias, que já chegaram até a tirar a vida de alguns cidadãos. O combate pressupõe a conjugação de esforços de vários setores. O problema da criminalidade não se combate apenas com recurso a sanções de natureza penal. Há uma cadeia que obriga-nos a fazer outros exercícios, sobretudo no campo sociológico. Vencermos as assimetrias sociais, as assimetrias regionais, aumentar a taxa de empregabilidade, do emprego, e assim como a adoção de outras medidas de natureza preventiva. A sociedade tem que confiar e a igreja tem que se colocar sempre, aliás é apanágio dela, ela estará sempre aberta para o ensino. Não basta ir à igreja, tem que conhecer Cristo e manter-se nos valores que esta palavra diz. O Centro Integrado de Segurança Pública e o Serviço de Investigação Criminal são dois departamentos da Polícia Nacional diretamente envolvidos no combate à insegurança pública e à criminalidade. Um dos primados do CISP é garantir maior eficiência e eficácia nos órgãos operativos. E deixa-me lhe dizer que nesse feito o CISP tem cumprido com zelo e muito brio. Prova disso são os dados que temos em posse, assim como os órgãos que recebem o nosso auxílio, e continuamos nessa senda porque vemos o pressuposto de segurança pública como um legado constitucional a ser salvaguardado sobre todos os termos. O SIC tem a tarefa de prevenir e também de reprimir a criminalidade. Mas há uma cadeia anterior, que é a ordem pública, que trata e cuida dessa segurança mais ostensiva, a presença policial a nível das cidades. Mas quando o crime ocorre, há uma missão, a nossa, naturalmente, de investigar o crime para o seu devido esclarecimento. Os constantes assaltos à porta de instituições bancárias trazem algumas preocupações que, para este economista, podem ser solucionadas. É preciso então que os sindicatos dos trabalhadores bancários possam trabalhar no sentido de irem sendo feitas due diligência aos indivíduos que se candidatam para poderem trabalhar em instituições bancárias. A outra medida que eu penso que é fundamental nessa altura é promovermos algum normativo que de alguma forma limita a utilização de telemóveis dentro das instituições bancárias. Claramente gera um sentimento de insegurança quando nós, diante de um balcão a ser atendido, vemos o funcionário a levantar-se ou mesmo, em alguns casos, a falar ao telefone na nossa presença. Na equação do combate à criminalidade, as autoridades policiais juntam a população como um elemento fundamental. Se haver uma compartimentação, uma distribuição equilibrada de funções, onde cada um cumpre o seu papel naquilo que é importante para a prevenção e combate ao crime, nós temos uma sociedade mais segura. A polícia cumpre o seu papel e tem-no feito com resultados palpáveis. Agora, os cidadãos devem adotar medidas que reduzem as oportunidades dos marginais. Portanto, os cidadãos, na sua própria postura, vão facilitar ou vão dificultar a ação dos marginais. Lá onde não está a presença policial, aquela pessoa que está lá é a extensão dos nossos olhos, lá onde nós não estamos do ponto de vista presencial. Geração Jornal, edição de quinta-feira. Outros destaques: cabinda, preocupação dos automobilistas com o atraso das obras na única via que liga as partes norte e sul da cidade. Veja também água em Luanda, acesso e distribuição. Na senda do tema da semana, mostramos hoje o exemplo que vem do Mártires.
Gastroenterite, diagnóstico de prevenção, detalhes sobre a doença que mais causou internamento no Hospital David Bernardino. Apoio à comunidade Khoisan. O governo prepara a assistência de mais de 2.000 famílias no Quanto Cubango. Sensibilização dos agentes comerciais para o pagamento de imposto. A AGT lançou a jornada em Luanda. Meta geral é de arrecadar mais de 200 mil milhões de kwanzas. Novo salário na função pública. Reações que se fazem esperar na classe trabalhadora. Solidariedade. Novo gesto da Fundação Luini beneficia mais de 40 pessoas em Luanda. Números do futuro. Nossa ambição para os próximos 4 anos é a de descontinuar a utilização das centrais térmicas. Tome nota. 2024. 50 casos confirmados da tuberculose. Em 2024, você é mais exigente. Seria bom que se visse os preços. Ver a situação da água, porque aqui o povo está sofrendo. Nos ajudam, por favor. Confiante e assertivo nas escolhas que faz. Esse é um dos mais variados eventos. O concurso público para o efeito. Angola pretende também explorar ao abrigo dos acordos. Em 2024, a opção da verdade não muda. Acontecia então a confusão entre as duas partes envolvidas. Esta é mais uma das casas abandonadas. Nós estamos atentos. Girassol Jornal. Único. Januário, outra vez, boa noite. Em Cabinda, os automobilistas mostram-se preocupados com a demora na conclusão das obras na estrada número 100, a única que neste momento liga as partes norte e sul da cidade. A administração municipal, também ouvida pela nossa reportagem, adiantou que o problema maior na obra tem a ver com uma ravina que deve ser intervencionada, apenas pelo Ministério das Obras Públicas. Os automobilistas estão preocupados com a morosidade que se verifica na conclusão das obras da Estrada Nacional número 100. A última chuva que se abateu sobre a cidade de Cabinda criou uma ravina que está a provocar a destruição da estrada, colocando em risco alguns serviços, como é o caso da rede de água, cabo fibra óptica e outros serviços. A Estrada Nacional número 100 é a única que liga a zona norte a sul de Cabinda. Há mais de 3 semanas que o trânsito foi desviado por conta deste período. Face aos constrangimentos observados, os automobilistas pedem às autoridades a criarem dinamismo nos serviços, porque o trânsito tem sido um problema nos últimos dias nesta via. A trajetória está difícil porque tem vários buracos aí no caminho. É o único caminho que todo mundo passa e está muito apertado, está a ver? Sim, a via é apertada e buracos entre caminhões e autocarros, tudo o que está muito difícil. Para além de estar apertada também, excesso de buracos. E esses excessos de buracos é necessário, não há fluidez no trânsito. Quando chega às 8 até 9, quase 10 horas, é muito difícil. Então você tem que saber jogar para poder passar, que coisa não está boa. É mesmo que eles mesmo aparecem para poderem repararem a via, para nos facilitar. Esta é a via alternativa que está a ser utilizada em função da dificuldade que se está a se observar junto à Estrada Nacional número 100. Neste momento, o trânsito está mesmo apertado. Os automobilistas pedem às autoridades no sentido de criarem alguma dinâmica para que as obras terminem o mais rápido possível. A administração do município de Cabinda já se pronunciou em relação à situação, disse que em função do tamanho, portanto, desta ravina, há necessidade da intervenção do Ministério das Obras Públicas. Nós tivemos um problema muito recentemente, quando das últimas 2 chuvas, cortou a via por força de uma ravina que esteve em progressão e, portanto, está em risco várias redes técnicas que passam por aquela via. Então, a grande alternativa que tivemos era mesmo desviar o trânsito por detrás do BFA, a Polónia e, portanto, desembocar aqui na antiga cabine industrial. Mas, neste momento que estamos aqui a falar, já temos máquinas e homens no terreno, já estão a intervencionar para vermos se dentro das próximas 2 semanas, 20 dias, tenhamos praticamente a situação controlada
eventualmente devolver, portanto, a circulação normal de norte sul. A falta de vias alternativas para a circulação de veículos é a outra preocupação que gira em torno dos munícipes em Cabinda. E seguimos com a sugestão de hoje na senda do tema em reflexão na semana, quando estamos a poucos dias da celebração de mais um aniversário de Luanda, cidade capital de Angola. As atenções estão em torno do acesso à água para o consumo, visto que Luanda é, a nível do país, a província que mais investimento beneficia. Estamos a olhar para as melhorias e o que ainda tem de ser feito. Para hoje, trazemos o exemplo do Mártires. Mártires do Kifangondo e Prenda. Ambos bairros do distrito urbano da Manhanga que enfrentam o problema comum da dificuldade na distribuição de água potável. Facto que leva os moradores a lutar diariamente para garantir acesso ao precioso líquido. Nós já estamos mesmo há 5 anos ou 6 anos, porque a minha bebê na altura, a caçula, tinha por aí 1 ano. Já tinha 1 ano ou 2 anos que acontecia e até esse momento não temos água. Nós mesmo propriamente aqui no lote 15, os moradores tinham feito um trabalho que era para poder puxar a água, mas lá na IPAL estavam pedindo muito valores, que era para poder meter a água aqui para comprar o material e não sei o quê. E aí nem todo mundo tinha esse valor, acabamos por ficar assim. Só ontem compramos 10 bidões de água, hoje mais comprei 5 bidões de água. Porque aqui no Mártires não sai água, não está saindo mesmo água, estamos mesmo mal. Quem que vê essa situação, o Mártires é cidade, como é que numa cidade não vai ter água? A escassez de água no Mártires do Kifangondo tornou-se um desafio diário, levando os residentes a dependerem dos distribuidores, os vulgos cupapatas, para suprir as suas necessidades básicas. Já vendo água cá no Mártires há 3 anos, a moto de 3 rodas é a moto que eu faço com o fornecimento de água cá no bairro. Face a algumas dificuldades que alguns moradores dos lotes no Prenda enfrentam, eles recorrem a distribuidores informais, que, embora ofereçam uma solução temporária, impõem custos adicionais aos cidadãos. Nós, para ter água, neste momento, nós compramos água por cisterna, que cada cisterna são 14 a 20 mil kwanza, independentemente do tempo quando a água está difícil. Nos momentos que a água está difícil, o meu tanque tem atingido até 30 mil kwanzas. Aqui nos lotes, os moradores pagam 100 kwanzas por cada bidão transportado, mas esse valor pode variar em função do andar do prédio. Por exemplo, no primeiro andar eles podem pagar a 100 kwanzas, no segundo 200, terceiro andar 300 kwanzas e sucessivamente. Depende do meu esforço. Esse foi o ano passado, no dia do sábado, levei 60 bidões de baixo até para cima, o último andar. Nesse momento, para poder trabalhar aqui, nem precisar subir em cima, bater a porta se vou precisar ou não vou precisar de água, não. Eles já ficam com o meu contato. Caso eles precisam de água, então me ligam, já sei onde é, então vou lá bater a porta. A compra de água nos distribuidores tornou-se uma rotina onerosa para as famílias no Prenda e Mártires. Além disso, a qualidade da água fornecida por estes meios pode ser questionável, aumentando as preocupações com a saúde pública. Normalmente, as águas que a gente pede para os moços irem carretar são simplesmente água para banho, para cozinhar. Aqui a água para beber, todo morador é mesmo água mineral. Os moradores pedem ações imediatas para garantir um fornecimento regular e acessível de água potável. Neste momento queremos melhoria, porque é muita gente que passa mal acerca da água. E sem água ninguém vive. E da água para a saúde, olhamos agora para uma das doenças que faz parte das mais diagnosticadas em crianças nos últimos meses. A gastroenterite foi uma das principais causas de internamento em 2023 no Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. A doença é causada sobretudo pela ingestão de alimentos e água não tratada. A Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância indicam que, a cada ano, são registrados mundialmente 2 bilhões de casos de doença diarreica, resultando em 1,9 milhões de mortes de crianças com menos de 5 anos de idade devido a essa patologia. E a gastroenterite, manifestada por vômito e diarreia, é uma situação que gera preocupação nas famílias angolanas. Estava a lhe dar soro
mas não estava a cortar a diarreia. Decidi vir no hospital. A primeira vez apareceu quando ela tinha 3 meses. Não aceitava comer, estava fraca e dormia muito. Depois veio já, você lhe dá comida, vomita. E quando você tenta lhe dar água, também vomita. Eu não controlava bem a alimentação dela. Me sinto muito triste por isso, porque nenhuma mãe gosta de ver nenhuma filha dele doente. É um processo que é uma inflamação a nível das paredes do estômago, intestino grosso e intestino delgado. Podem ser causas virais, podem ser causas bacterianas e ainda parasitárias. Até o próprio vírus respiratório, que é o vírus que provoca a bronquiolite. Muitas vezes os doentes também vão ter vômitos e diarreia, como é o caso da amiba, como é o caso da shigella. O tratamento desta doença comum em menores de 5 anos varia conforme suas causas, segundo explica a especialista. Nas causas de origem viral, é hidratar. O importante é hidratar, repor aquilo que a criança perde. Porque quando existem vômitos e diarreia, perdem vários nutrientes, entre eles o potássio, o sódio, o cloro. Exatamente o soro de reidratação oral tem esses nutrientes para poder reidratar a criança. As bacterianas vai ser com base no agente que forem encontrados no exame de fezes a ser feito. Essencialmente é a higiene, ferver a água, desinfetar a água e lavar as mãos antes de preparar qualquer tipo de alimento. Ainda aquelas crianças que usam biberon também, importante é, além de ferver a água, fazer uma boa higiene naquele biberon que usa, porque ele pode ser um dos veículos para a transmissão do gastroenterite aguda. Sempre que começa um quadro de gastroenterite, é importante que a mãe ou o cuidador comece por fazer a hidratação oral com soro de reidratação oral, que isso vai fazer mal nenhum ao doente e logo a seguir vir ao hospital para ser reavaliado por um profissional. No banco de urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino, em 2023 foram observadas mais de 600 crianças com gastroenterite, ou seja, vômito e diarreia. Em 2023, nós tivemos um total de 693 casos, dos quais 277 internaram também devido às complicações do quadro de gastroenterite. Em janeiro, tivemos um total de 36 casos, não é? Observado e 15 internaram. A maior preocupação é mesmo a prevenção, as famílias terem conhecimento como manejar os alimentos, a água principalmente. Você sabe que nem toda a população tem o acesso à água potável, usam água à base de cisternas, usam a água pondo nos tanques e há pessoas que tiram e consomem diretamente, mas a água tem que ser mesmo tratada. A OMS aponta que crianças com menos de 5 anos enfrentam em média 3 episódios anuais de diarreia aguda. Além disso, mais de 1 milhão delas perdem a vida a cada ano, sendo que 78% desses óbitos ocorrem na África e no Sudoeste Asiático. Nós estamos a perguntar qual é o cometido nós cometemos, qual é o crime. Luanda, rosto para o novo ano. Lutas diárias na busca pelo indispensável. Eu não sei por que meter essas funcionárias. Por um ano passa só uma vez, é um água suja, não dá para beber. A água que chega para alguns. Aquele lado de Porto Pesqueiro tem água, mas esse lado não. Por quê? A água está mal, está a sair tipo xixi, bem vermelho, a água não é tratada. E continua rara para outros. Todas as casas têm torneiras, mas a água não passa. Contas e metas. Reportagem da semana 2024. É mais daqui a pouco. A Administração-Geral Tributária lançou hoje em Luanda a campanha de cobrança e selagem de estabelecimentos comerciais. É o primeiro passo em 2024. A campanha faz parte da estratégia de sensibilização sobre a importância do pagamento de impostos. A meta da AGT este ano é de arrecadar mais de 200 mil milhões de kwanzas. Com o propósito de arrecadar aproximadamente 250 mil milhões de kwanzas por intermédio dos impostos nos estabelecimentos comerciais em Angola, na abertura oficial da fase de cobrança e selagem dos estabelecimentos comerciais localizados nos maiores mercados da província de Luanda, no âmbito da Operação Informais, que vai atingir todo o país, que teve início em dezembro de 2023, feita pela Administração-Geral Tributária, alguns funcionários no mercado do Kifi
Kifica, no distrito urbano do Benfica, falaram sobre a realidade que vivem nos estabelecimentos comerciais em relação aos seus direitos. Temos segurança social, temos táxi diário. O salário é de 40 mil por mês e 1.000 kwanzas de táxi todos os dias. Se calhar essa questão alimentar. Se não tem segurança social, mensalmente ganho 25 mil. Ganho 35 mil. Tenho um contrato, sim. Também tenho segurança também social. Os comerciantes enalteceram a iniciativa da AGT e prometeram regularizar todo o processo. Me disseram um aviso. Desse aviso de controle só o contrato da loja. Não posso te falar que não tenho, mas está fora do prazo. Porque já estamos em janeiro. Muitas arendas que acabam no janeiro. Entregamos na senhora, dona da loja, para ela poder renovar. O dono da loja para trazer na AGT no prazo de 8 dias. Nesses documentos, graças a Deus, está a faltar só um. Esse é o contrato da loja que está fora do prazo. Tudo mesmo está a funcionar. Estamos a pagar em preposto, estamos a pagar alvará, tudo está certo. De momento, nós estamos a ficar atrás, porque algumas informações que deram aqui, estamos a precisar mesmo saber o que é que falta para nós seguirmos o caminho. Graças a Deus está tudo bem organizado. A documentação, o contrato e o pagamento do imposto. A AGT, que esteve acompanhada da Polícia Fiscal Aduaneira, avança o propósito da campanha e explica que 8 dias depois desse ato fará cobrança obrigatória. No âmbito do processo de alargamento da base tributária, temos estado a desenvolver um conjunto de operações, entre as quais inclui-se essa, que é no fundo a Operação Informais, que visa integrar na nossa base de dados todos aqueles operadores econômicos que estão fora do nosso sistema fiscal. Até o momento, nós temos estado a constatar que muitos contribuintes não têm cumprido com as suas obrigações relativamente ao IPE, não têm também cumprido com as suas obrigações relativamente ao IRT. Vemos também aqui alguns problemas relativamente às faturas e documentos equivalentes, bem como temas ligados ao IVA. A instituição avança os números em termos de valores e estabelecimentos a fiscalizar. Esta operação, a nível da província de Luanda, está previsto visitarmos 10 mil estabelecimentos. A nível de arrecadação, prevê-se a nível nacional arrecadar aproximadamente 250 mil milhões de kwanzas. No mercado do Kifica, no município do Talatona, que tem mais de 30 estabelecimentos comerciais, foram visitados mais de 20. Até o fim deste processo, a AGT na província de Luanda pretende visitar cerca de 10 mil estabelecimentos comerciais. E agora, reações sobre a notícia que mexe com a classe trabalhadora na administração pública. O aumento salarial confirmado pelo Executivo na ordem dos 5%. Vamos conhecer a reação no seio dos profissionais da função pública. O governo promete mais emprego, menos impostos e aumento de 5% dos salários da função pública, já que entende que os vencimentos se demonstram relativamente ultrapassados com a atualidade da realidade do custo de vida. A proposta de Orçamento Geral do Estado para 2024 prevê aumentos salariais que, para uns, não compensam a perda do poder de compra, mas para outros, devia também abranger o setor privado. Se a gente vê o mercado conforme está, as coisas estão cada vez mais caras. E eu acho 5% é muito pouco. No mínimo aí 20% seria já uma meia ajuda. Agora, 5% é muito pouco. Se as pessoas fazerem a conta de 5%, vão ver que é quase nada. Realmente a ideia é boa para quem trabalha na função pública. Para nós, às vezes que não trabalhamos na função pública, dependemos às vezes de alguns biscatos e não só, pelo menos não nos beneficia. Gostaríamos, se calhar, lançarmos um apelo ao governo angolano que também criasse uma política para as empresas privadas, para que também conseguisse também entrar nos 5% do que o Estado quer dar à função pública. Com a entrada em vigor do aumento de 5% dos salários da função pública, quem ganha um salário mínimo nacional, que são 32.181 kwanzas, verá aumentar mais 1.700 kwanzas, passando a ganhar 33.700 kwanzas. Falando de um salário mínimo
da função pública, à volta dos 53 mil kwanzas, 52, 53 mil kwanzas. Estamos a falar daqui de um aumento de 2.500, 3.000 kwanzas. Não é de facto um aumento que possa considerar que pode levantar um bocadinho algum consumo, um maior consumo, porque é um valor residual. E, portanto, quem ganha 1 milhão de kwanzas terá um aumento de 5%, que representará cerca de 50 mil kwanzas. Repare, 32 mil kwanzas vezes 5% dá à volta de 1.000 e tal kwanzas de aumento. Não é, de facto, à volta dos 1.500 kwanzas de aumento, ou 1.650. Não é, de facto, nada face, por exemplo, aquilo que nós temos vindo a assistir ao preço do pão. Ou se não aumenta o preço do pão, o pão é mais pequeno. Se, por outro lado, o governo pretende aliviar a vida dos funcionários públicos, surge um outro problema pelo caminho: uma alta taxa de inflação, que torna cada vez mais caros os produtos da cesta básica. Aqui no nosso caso é 2 em 1. Era para acudir o ano 2023 e as perspectivas de inflação do ano 2024. 5% não dá para esse efeito. Porque eu perspectivo que tenhamos nestes 2 anos, 2023 e 2024, à volta dos 40-45% de inflação. Portanto, acumulados aos 2 anos. E, portanto, 5% não consegue, de facto, fazer face a esta proporção de 40-45% de inflação. Sendo assim, os ajustamentos no salário poderão não compensar a perda do poder de compra das famílias, já que a taxa de inflação deverá ficar entre 17,8% e 25,6% até o final do ano, prevista pelo Fundo Monetário Internacional. E o assunto é motivo de conversa a seguir. Temos em estúdio o economista Pedro Quassa. Novamente, bem-vindo a casa. Obrigado. Apesar da boa nova do aumento de 5% aos salários da função pública, ainda é irrisório para o poder de compra da maioria dos angolanos. Bem, em primeiro lugar, temos que entender que a medida em si, como iniciativa do governo, é positiva no sentido de que relembra uma preocupação por parte do executivo, não é, no sentido de poder repor o poder de compra. Entretanto, quando se fala da questão da atualização do ajuste do salário, tanto do piso salarial referente a um determinado setor da economia, quanto o ajuste referente ao salário mínimo nacional, tem que se levar em conta sempre o movimento da inflação acumulada nos 12 últimos meses do ano anterior. Isto é um parâmetro fundamental. O segundo parâmetro importante também que se leva em conta é o crescimento da economia nos 2 últimos anos anteriores ao momento em que se pretende adotar esta medida. Nos cenários em que, por exemplo, o crescimento da economia é negativo, leva-se em conta apenas a taxa da inflação. Portanto, eu penso que, em certa medida, é positivo, mas, por um lado, se olharmos para aquilo que é a taxa da inflação do país, será pouco provável que isto possa aquecer o consumo, tendo em conta que a nossa propensão marginal a consumir, ou seja, a parcela da renda que o cidadão destina para o consumo relativamente àquilo que ele destina para o pagamento de seus impostos e também a poupança, é relativamente alta, não só em Angola, como também em grande parte dos países em desenvolvimento, principalmente os países mais pobres. Portanto, penso que nas próximas vezes o governo poderá prestar um pouco mais atenção neste quesito, no sentido de poder fazer uma atualização que se adeque efetivamente àquilo que é o movimento da taxa de câmbio, ou melhor, da taxa de inflação. Este aumento na taxa, será possível se o cenário for inverso, uma economia mais estabilizada? Sim, em certa medida sim. Nós também temos que entender que o governo encontra-se relativamente de mãos atadas, no sentido de que o país vive um processo de contração fiscal. Nós temos um déficit orçamentário que, de alguma forma, requer a adoção de algumas medidas contracionistas no sentido de poder-se equilibrar as contas públicas. Portanto, do ponto de vista fiscal, é possível que não haja uma grande margem de manobra para poder-se repor o salário, portanto, dos servidores públicos, comparativamente àquilo que foi, portanto, a flutuação, não é, da taxa de inflação. E fazendo uma análise em função do que pode ser o desempenho da economia angolana em 2024, nós podemos olhar para um 2025 um pouco mais
de melhoria, nesse caso, para o poder de compra dos angolanos, que é a preocupação do momento para as famílias? Em certa medida, as perspectivas, penso que quando olharmos para aquilo que é o médio prazo, são positivas no sentido de que no curto prazo há um conjunto de medidas que que o governo vem tomando no sentido de poder se colmatar essa questão. No que toca estritamente à questão da inflação, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia angolana, a única via para poder se controlar no curto e médio prazo é pela taxa de câmbio, tendo em conta que se olharmos para aquilo que é a nossa característica da nossa economia, a taxa de juros não consegue combater, ou seja, controlar a inflação, ou seja, trazer a inflação de volta, não é? A meta prevista, portanto, pelo Banco Central. Portanto, é necessário que, de alguma forma, o Banco Central possa intervir um pouco mais no mercado cambial, no sentido de poder atuar como âncora para o processo inflacionário. Sem este processo, penso que é um pouco difícil controlar seu nível de preços em Angola, tendo em conta que a nossa questão é fundamentalmente estrutural. O nosso baixo nível de desenvolvimento produtivo leva a que, ou seja, a nossa cesta de consumo seja medida fundamentalmente a preços internacionais, o que acaba por ter reflexos significativos na nossa inflação. Doutor Pedro, muito obrigada. Muito teríamos por falar acerca do tema, mas ficamos por aqui hoje. Obrigada. Muito obrigado, pela sua vemo-nos em breve. participação. Obrigado. Até breve. Reações também sobre a nova pauta aduaneira que entra em vigor nos próximos dias. Ouvimos especialistas sobre as vantagens da nova versão do Código Aduaneiro no domínio da arrecadação de receitas. A nova pauta aduaneira impõe taxa de 16% aos bens de uso pessoal e produtos transportados na bagagem dos viajantes com valor acima de 1 milhão de kwanzas. A versão atualizada da pauta aduaneira dos direitos de importação e exportação impõe uma taxa às mercadorias que não são bens de uso pessoal contidos nas bagagens dos viajantes que cheguem ao país. Todos os viajantes nacionais e estrangeiros, aqui a questão não se coloca se é cidadão nacional, se é cidadão estrangeiro residente ou não residente, que viajam e que tragam bagagens. Nessas bagagens, aquilo que for considerado como bens pessoais, e até isto tem limites, por exemplo, ao nível de bebidas espirituosas, uma garrafa de 1 litro, o nível de cigarros, 200 cigarros, ao nível de 50 charutos, um perfume até 100 ml, ou uma água de colónia até 100 ml, estão dentro da isenção, ou seja, a pauta aduaneira não incide sobre estes bens que eu disse, que são bens pessoais. Agora, bens pessoais, que eu considero que são pessoais, ou que são para uso pessoal, mas que atingem um valor acima de 1 milhão de kwanzas, a pauta aduaneira, que é revista de 5 em 5 anos, vai refletir nas fronteiras de pagamento de uma taxa aduaneira de 16%. Contudo, a nova pauta aduaneira observa que os bens de uso pessoal contidos na bagagem dos viajantes estão isentos do pagamento da referida taxa desde que sejam transportados em quantidades reduzidas, não apresentem características comerciais e não excedam por viajante o valor equivalente a 1 milhão de kwanzas. Se aquilo que eu trouxer na bagagem tiver índole comercial, e há muita gente, muitas mulheres e homens, que se dedicam ao comércio trazendo bens de outras paragens, Brasil, Portugal, África do Sul, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, etc., para vender no país. Esses bens, se estiverem igual, acima de 1,5 milhão de kwanzas, pagam 16% também de pauta aduaneira. Para quem é pequeno negociante e depende da importação para sobreviver, terá de encontrar outras formas de adquirir produtos em maiores quantidades. As pessoas que se dedicam ao comércio de importar bens para vender no país têm que, no fundo, adaptar-se. Ou fazer várias viagens, ou perceber que têm que desenvolver outras atividades, ou diferenciadas, que não envolvam tanta importação, porque os limites são muito baixos. 1 milhão de kwanzas, poderíamos fazer essa paridade com $1.000, €1.000. E é fácil atingir isso, porque os bens que se transacionam do estrangeiro para Angola têm que ter valor para, obviamente, as pessoas terem um lucro e poderem continuar a fazer as viagens do estrangeiro para Angola para vender os seus bens e as suas mercadorias. Outra novidade é que os bens transportados pelos viajantes, cujo valor exceda um montante equivalente a 1.500.000 kwanzas, serão tributados no regime geral.
bem como os bens transportados pelos viajantes em representação de empresas. E expectativas também em torno da nova Lei Geral do Trabalho, que entra em vigor no mês de março. Falta pouco e sobre isso vamos conversar com o Dr. Vacílio Agostinho, vem pelo MAPTES. Estamos, doutor, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite. A olhar para este assunto, portanto, estava a dizer, uma grande expectativa em torno da nova Lei Geral do Trabalho e março é já daqui a pouco. Realmente temos uma lei recentemente publicada, a lei aprovada pela a 12/23 de 27 de dezembro, que tem como período de vacatio legis 90 dias, que entrará em vigor então no dia 26 de março. É uma lei que, pronto, teve os seus motivos que é para ser alterada, com alguns pontos essenciais em relação à lei ainda vigente, da qual esperamos que a sua entrada em vigor então venha trazer uma determinada tranquilidade no seio dos sujeitos da relação jurídico-laboral. O que é que vai mudar concretamente, doutor, com a entrada em vigor desta lei? Bom, aqui uma das situações principais é a própria eliminação da distinção das empresas em função da sua dimensão. Elas terão de ser tratadas todas da mesma forma, quer no capítulo da duração ou da duração dos contratos por tempo determinado, quer no capítulo das remunerações adicionais e das indemnizações e compensações. Temos ainda a questão relacionada com o tempo do contrato de trabalho, ou seja, temos aqui o contrato de trabalho por tempo determinado reduzido o período da sua vigência, nesse caso de acordo às alíneas previstas no artigo 15º, que podem variar de até 6 meses até 12 meses, como também de até 36 meses e, em alguns casos, até 60 meses. Estamos a falar de um cômputo geral de 5 anos. Temos ainda a questão do regime regra, não é? Do contrato de trabalho vai passar a ser por tempo indeterminado, sendo o contrato de trabalho por tempo determinado a exceção à regra. Outras situações prendem-se ainda com a introdução ou uma melhor configuração de determinadas matérias que estavam, ou na presente lei estão, nos capítulos mais avançados, maiormente aqui o trabalho da mulher e o trabalho de menores, que passam para o capítulo da constituição da relação jurídico-laboral e dentre outras matérias que, com mais vagar, nós podemos aqui discorrer. Em termos de produtividade, esta nova lei vem corresponder ao contexto, à demanda, vem preencher as lacunas deixadas pela lei anterior? Não, a questão da produtividade varia, ou deve variar, ou deve ser da responsabilidade de cada trabalhador, porque aqui a classe trabalhadora, não obstante a lei ser alterada, é a responsabilidade de estar ali nos seus postos de trabalho, que era para produzir e melhor garantir a sua estabilidade de emprego, porque a lei aqui que vem regular é esta relação existente entre a entidade empregadora e o trabalhador naquilo que for a vigência do contrato. Na questão ainda contratual, doutor, como é que se justifica a exceção a esta regra de os contratos passarem a ser agora a tempo indeterminado? Bom, comparativamente àquilo que temos hoje, os contratos por tempo, aliás, os contratos de trabalho ou a modalidade contratual, o legislador deixou à mercê das partes, não é? Em que as partes é que adotam por livre ou espontânea vontade ou mediante o acordo, vamos assim chamar, a modalidade de contrato que queiram guiar. A lei que há de entrar em vigor vem já determinar um regime-regra. Esta aqui é a diferença, não é? Um regime-regra que o contrato de trabalho, à partida, é por tempo indeterminado, sendo os contratos de duração determinada, nas situações tipificadas ou justificadas nas alíneas também da qual eu já fiz referência, né? Do artigo 15º. Dou aqui o exemplo de uma trabalhadora ou trabalhador que esteja temporariamente ausente. A entidade empregadora poderá contratar um outro trabalhador que é para suprir aquela vaga por tempo determinado. Ou seja, uma lei que protege mais o funcionário, neste caso, ou nem por isso?
não diria de proteção. É uma lei que as leis não estão que é para favorecer nem trabalhador nem empregador. As leis estão que é para regular as relações. E mais uma vez, aqui é a lei que vai entrar em vigor, vai regular essas relações do dia 26 de março para o futuro. Não podemos deixar de frisar, ou seja, ou realçar novamente que ela não vem para estar a favor do trabalhador. Estamos aqui a ver... Nem do empregador. Estamos aqui a ver há um equilíbrio suficiente, na medida em que está-se aqui a fazer fez algumas alterações que justificavam-se, não é? No sentido de haver então as relações mais solidificadas. Ok, Dr. Vacilo, nós vamos agradecer por estes momentos breves de esclarecimentos, essa expectativa enorme em torno da nova Lei Geral do Trabalho. Até março é possível que tenhamos o doutor de volta para mais de um momento, esclarecimentos, não é? Lá temos realmente. Um mês pela frente. Sim, um mês e meio. Pois. E aqui também deixar o Conselho, quer a classe trabalhadora, os sindicatos, os empregadores, que não obstante a lei entrar apenas em vigor no dia 26, o diploma está a circular, quem não tiver facilmente pode baixar nos aplicativos ou mesmo ir à loja da imprensa nacional, que é para começar a fazer a devida consulta e não esperar apenas com que a mesma entre em vigor para poder consultá-la. Mais uma vez, obrigado, Dr. Vacilo. Continuação de bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Estamos juntos. Pois, e na província do Cuando Cubango, as autoridades estão empenhadas no programa de apoio à comunidade Khoisan. Estão identificadas naquela região do país mais de 2.000 famílias. O programa traçado pelo governo local passa pela construção de habitações para facilitar a inserção dessas famílias. Com vista à inserção social desta minoria étnica, o governo local desenvolve vários programas de apoio. O programa apresentado à Ministra de Estado para a área social tem um financiamento de cerca de $50 mil. Das iniciativas para sua aplicação, a construção de uma aldeia com vista a responder às necessidades e garantir qualidade de vida. A comunidade Khoisan. $50 mil para a construção de um aldeamento modelo para a comunidade Khoisan, em casas de tipologia T1 e T2, com material local e construção de um jango comunitário equipado com um sistema de TV alimentado com painéis solares, a chapa de zinco por dentro e em cima metermos o capim. Tudo para quem olha, a característica é bastante rústica para o ambiente deles. O governador do Cuando Cubango, José Martins, afirmou também que foram já adquiridos kits agrícola e vestuários entregues à comunidade. 25% desse valor dedicamos para a aquisição de um kit de sementes e instrumentos de trabalhos para apoiar a atividade de prática da agricultura na comunidade Khoisan a nível da província do Cuando Cubango. Dar nota aqui de que a população Khoisan está distribuída em todos os municípios da nossa província e referir que apenas o município do Cuxa é que tem uma representação mínima de 2 pessoas apenas da comunidade Khoisan. Os 25% último dedicamos para a aquisição de roupas, cobertores, calçados para beneficiar os membros da comunidade Khoisan a nível da nossa província. A ministra de Estado para a área social, Dalva Ringote Allen, deu nota positiva ao projeto que corresponde às orientações do Executivo, cujo objetivo é a não alteração do modo de vida desta minoria étnica. Nós saudamos o fato de terem correspondido àquilo que são as orientações do Executivo. Portanto, indo mais adiante, apresentando um projeto concreto que não altera o modo de viventes destas comunidades e que vai, de certa forma, garantir, não é, a sua continuidade. O projeto incorpora também a construção de infraestruturas de ensino e educação, hospitalares também, para que as nossas famílias tenham o apoio institucional necessário. São, no total, 12.000 pessoas espalhadas pelos 9 municípios da província do Cuando Cubango que fazem parte da comunidade Khoisan, correspondente a 2.400 famílias.
E de volta a Luanda, Quina, decorre neste preciso momento a gala Feste que Anda no quadro dos 448 anos da cidade capital. É verdade, Simão. Momentos que estão a ser testemunhados pelo repórter Simão João, que tem mais detalhes. Simão, boa noite. Quais são as informações que tens a esta hora? Boa noite, Quina. Boa noite, Simeão Mundula. Nesta altura já, digamos, terminou este que foi então a apresentação oficial da 5ª edição do Feste que Anda, o Festival Internacional de Sétima Arte, que visa então premiar aquilo que são os filmes de curta-metragem a nível da lusofonia nos países da comunidade de língua portuguesa. E este ano o Feste que Anda vai homenagear o realizador Abel Couto, devido então também ao seu contributo na sétima arte em prol do crescimento desta arte a nível do país. E é com ele que eu vou à conversa muito rapidamente. Muito boa noite, Abel Couto. Este ano o Feste que Anda vai homenageá-lo, aqui a reconhecer aquilo que foi o seu contributo e continua a dar em prol do desenvolvimento da sétima arte no país. Eu fico muito lisonjeado por essa lembrança da direção do Feste que Anda. Dizer que essa homenagem é extensiva a todos os artistas que comigo laboraram nestes 40 anos de guerra audiovisual e para eles também desejo que seja extensiva essa homenagem, porque a sétima arte é uma arte coletiva, aliás, por isso mesmo é que se chama sétima arte. Dependemos dos atores, dependemos do som, dependemos da plástica, dependemos do guarda-roupa. Portanto, para o nosso produto estar acabado e ser realmente bom, todos os outros 6 artistas têm que trabalhar e bem. Agradeço a todos eles que trabalharam comigo nessa longa estrada de ficção e não só, porque também fiz e faço ficção. Ou eu escolhi bem o meu staff, ou então eles mesmos são bons. Muito obrigado, Abel Couto, ele que é homenageado nesta 5ª edição do Feste que Anda, o Festival Internacional de Sétima Arte. Muito rapidamente, aqui não vou à conversa com o diretor do Feste que Anda nesta 5ª edição, Vânio de Almeida. Muito boa noite. Este ano o Feste que Anda também tem uma parte de homenagem às crianças. Boa noite. Dizer que nesta 5ª edição teremos uma sessão de filmes infantil, que é uma das novidades que a gente traz nas edições anteriores, não tivemos. Teremos, além da exibição de filmes, nós temos todos os países da CPLP a concorrer e vamos ter também debate e workshop dentro do próprio festival. Obrigado, Vânio de Almeida. Já não temos mais tempo, mas pronto, fica aqui o essencial desta abertura da 5ª edição do Festival Internacional de Sétima Arte, o Feste que Anda, que também é enquadrado nas festividades ou na celebração de mais um aniversário da cidade de Luanda. Nós, com certeza, vamos trazer outras informações em próximos serviços de notícia da Rede Girassol. Ficam as despedidas de Miguel Cristóvão, ainda Zuzi de Langango e Simão João, a partir do Instituto Guimarães Rosa, aqui em Luanda. Boa noite. Boa noite, Simão. Obrigado por estas informações. Outra vez, boa noite. Teve lugar hoje aqui em Luanda o primeiro encontro nacional entre Angola e a Unesco. A reunião abordou essencialmente questões ligadas à parceria, com foco na educação e no turismo. A Comissão Nacional de Angola para a Unesco realizou um encontro de apresentação do relatório de 2023. Apesar dos constrangimentos encontrados no domínio financeiro para a realização e execução do plano de ação dos programas, ainda assim foi possível realizar determinados projetos. Quanto ao programa de expansão e alargamento da rede de escolas associadas, integrou mais 2 províncias, aumentou o número de escolas como Nauíla e Bié. O objetivo do primeiro encontro era fazermos o balanço das atividades que estavam previstas para 2023,
apresentar o balanço de como é que nós conseguimos materializar o programa que estava gizado e orientado quer pela Unesco e quer pela responsabilidade que o país assumiu ao nível desta organização. Correu tudo bem, felizmente, o ano passado conseguimos ir aumentando os nossos números em termos de reconhecimento na organização. Por essa razão é que conseguimos que mais um feito fosse alcançado agora com a entrada do Patrimônio Imaterial Nacional, que é o SONA, uma atividade que nós há algum tempo perseguíamos, portanto é um feito que reportamos de grande interesse, porque as nossas comunidades Lunda que têm esta prática, esta arte do desenho na areia, e conseguimos que a Unesco reconhecesse isso como valor patrimônio mundial para, portanto, feitos imateriais. E temos um grupo já de 164 escolas associadas à Unesco, e algumas províncias mais desenvolvidas ou com mais escolas associadas, é o caso da província de Luanda, a seguir a província da Huila, que tem mais escolas, mas de uma maneira todas as províncias já têm. Ainda faltam 8 províncias que ainda não temos escolas associadas, mas é o desafio que temos para este ano, a ver se conseguimos levar as escolas associadas a todo o território nacional. A Unesco convocou a Conferência Mundial sobre Cultura e Educação Artística de 13 a 15 de fevereiro de 2024 em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Pois é, seguimos a informar, olhamos a seguir para o mais recente decreto exarado pelo Presidente da República, que determina a criação da Comissão Interministerial para a organização das ações comemorativas alusivas aos 50 anos da Independência Nacional. Nos termos do despacho presidencial, a Comissão Interministerial é coordenada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, e tem como coordenador adjunto o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. Cabe à Comissão Interministerial a organização dos preparativos das comemorações dos 50 anos da independência da República de Angola, e dela fazem parte os ministros de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, para a área social, Dalva Ringote, os titulares dos Ministérios da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, do interior, das relações exteriores, das finanças, da administração do território, dos transportes, das telecomunicações, tecnologias de informação e comunicação social, da educação, da cultura e turismo, assim como da juventude e desportos. O chefe do Serviço de Informação e Segurança do Estado e o diretor cerimonial do Presidente integram igualmente a Comissão Interministerial. O despacho presidencial estabelece que a Comissão Interministerial é apoiada por um grupo técnico sob coordenação da Secretária de Estado para a Administração do Território para a prossecução das tarefas atinentes, sendo integrado por secretários de Estado e por entidades equiparadas indicadas pelos departamentos ministeriais, ora designados como membros da Comissão Interministerial. Por outro lado, o despacho presidencial determina a criação de comissões multissetoriais para a organização das atividades de âmbito local, coordenadas pelos governadores provinciais e por administradores municipais. Turismo em destaque a seguir no palco do Fórum Nacional para a Atração de Investidores estão os governadores provinciais lançados ao desafio de projetar negócios para a região. E na região buscam uma maior interação com empresários internacionais na perspectiva de atrair investimento. O delta do Okavango começa na província do Bié, uma região com muito potencial hídrico, com quedas de água e zonas verdejantes, sendo deslumbrar de muitos turistas. O interesse dos empreendedores é, sobretudo, a construção de infraestruturas para a acomodação e apreciação da natureza, afirma o diretor do Gabinete da Cultura,
Turismo, Juventude e Desporto do BIE, Afonso Sango Vila. Enquanto Malange fala de Cangandala, nós temos aí as reservas do Luando, para além do Luando, as quedas do Coemba e vários outros pontos que, uma vez que os nossos turistas investam lá para resorts e outros pontos atrativos, creio eu que isso fará com que ajude a melhorar a nossa economia, sobretudo naquela região da província do Bié. Já no Mochico, outro caminho do Okavango para os investidores, segundo o governador Ernesto Mwangala, é preciso apostar fortemente na fiscalização, de modo a preservar as espécies animais. Há necessidade de garantirmos a fiscalização, a segurança de um dos maiores parques do nosso país, que é o Parque Nacional de Cameia. Há necessidade da sua fiscalização e há necessidade de combate à caça furtiva, porque muitos desses animais não encontram assim o sossego, a paz e acabam de abandonar o nosso território, refugiando-se aos parques dos países vizinhos. Entre outros assuntos, os potenciais investidores na região angolana do Okavango e de outros países analisam a visão institucional para a atração de investimentos e o desenvolvimento do turismo no contexto regional. E em sede do MPLA, o dia foi hoje marcado por audiência. A vice-presidente do partido recebeu em audiência o homólogo de São Tomé e Príncipe, com quem manteve um diálogo centrado no reforço do intercâmbio entre o Partido dos Camaradas e o MLSTP. O Partido Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, Partido Social Democrata, vai realizar o seu congresso no dia 16 de março deste ano. O MPLA foi convidado a participar deste congresso. O convite foi feito pelo vice-presidente do MLSTP-SD nesta quinta-feira, durante uma audiência com a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. O MPLA, enfim, no quadro dessas relações, aceita o convite, mas há seus trâmites que deve correr. O partido tem estruturas partidárias, naturalmente o assunto será colocado ao nível das estruturas do partido e no seu devido tempo. Na altura própria, o MPLA, naturalmente, em função deste convite, comunicará ao MLSTP na devida altura. Por outro lado, o encontro serviu também para estreitar os laços de amizade e cooperação. Como sabe, o MPLA e o MLSTP têm relações de longa data, de irmandade e amizade entre os dois partidos. Esse encontro visa, em primeiro lugar, um encontro de cortesia, de cumprimentos ao MPLA em nome do MLSTP e estreitar mais os laços de amizade e de cooperação que temos entre os dois partidos. Trocamos também impressões de como é que está a funcionar os nossos dois partidos, o país em geral. Então foram esses dois grandes objetivos que nortearam esse encontro com a vice-presidente da MPLA. O partido MLSTP-SD é conhecido como Comitê pela Libertação de São Tomé e Príncipe. Foi fundado em 1960. E ainda no MPLA e a nível provincial aconteceu hoje a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo. Momento que serviu também para o fortalecimento da massa militante, que se mostra pronta para os desafios do novo ano. Comprometimento e o total apoio ao presidente do MPLA, a contínua aposta do trabalho político para manter as bases, foram as palavras proferidas pelo primeiro secretário do partido em Luanda, Manuel Homem, durante a cerimónia de cumprimentos de Ano Novo, que foi realizada nesta quinta-feira. A nossa aposta neste ano deverá certamente continuar a incidir no trabalho político que devemos fazer na base e nas comunidades. O MPLA é um partido do povo e para ser e continuar a manter o cumprimento deste lema precisa do engajamento de cada um. Nós somos uma organização. Por isso, o trabalho individual conta pouco. Nós só seremos capazes se formos todos. E todos fazemos o MPLA. É neste espírito que
que queremos engajar e queremos continuar a acreditar que cada um de nós, com esta determinação, estará imbuído do desejo de continuarmos a materializar o nosso objetivo de consolidar e reforçar as nossas bases na província de Luanda. Manuel Lomé reafirmou que os camaradas devem manter a união para que o partido continue firme e forte. Neste novo ano, temos todos que continuar a estar unidos, continuar a defender o líder, o camarada presidente João Lourenço, e a nossa bandeira. O MPLA, na província de Luanda, deve materializar as orientações que temos do nosso líder, de engajar as bases, de estarmos próximos dos nossos militantes, nossos camaradas. Taças levantadas, o brinde a propósito do Ano Novo, momentos culturais dominaram o ambiente. Participaram deste evento membros do Birro Político, membros da Comissão Executiva do Comitê Provincial, primeiros e segundos secretários municipais e distritais e membros da sociedade civil. E assim termina a edição de quinta-feira de Girassol Jornal. Já sabe, é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. Voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Boa noite, fique bem. Estamos juntos, boa noite, até amanhã.